Liturgia do dia 30 de junho de 2022, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Memória dos santos protomártires da Igreja de Roma. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua própria pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, e justos igualmente. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos
igualmente e justos igualmente. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação de Amós tinha despertado as consciências adormecidas das classes dirigentes de Israel. Amazias, cansado das denúncias e ameaças do profeta, tenta liquidá-lo, apresentando-o ao rei como simples conspirador da casa real e do estabelecimento do povo na terra prometida. Nada diz sobre os verdadeiros fundamentos das ameaças do homem de Deus, isto é, sobre o pecado e a necessidade de conversão. E sem esperar pela palavra do rei, Amazias dá ordem de expulsão a Amós. Sai daqui, vidente, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão, profetizando. As palavras do sacerdotal de Betel são insultuosas, como se Amós andasse a serviço da sua missão profética para sobreviver, como outros faziam em Israel. Por isso, responde com o testemunho de uma identidade legitimada e querida por Deus. Eu não era profeta, nem filho de profeta. O Senhor chamou-me quando eu andava atrás do meu rebanho e disse-me: vai e profetiza ao meu povo, Israel. Amós não é, pois, um qualquer ganha-pão profissional. Podia viver folgadamente do seu trabalho. Foi o Senhor que o tirou de trás do seu rebanho e o enviou a profetizar. No texto do Evangelho, a cura do paralítico é-nos contada pelos 3 sinóticos. Como em outros casos, também aqui, Marcos está por trás dos relatos de Mateus e de Lucas. Mateus, mais uma vez, estiliza a cena, reduzindo-a ao essencial. A chave para descobrirmos a intenção do evangelista está nas palavras: vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados. Jesus tem poder para perdoar os pecados. A cura do paralítico prova-o, mas Jesus dá outra prova desse poder. Sabe o que os escribas estavam a pensar, sem que ninguém lhe tivesse dito. Por conseguinte, Jesus tem um poder sobre-humano, sobrenatural, concedido pelo Espírito. E assim se revela a sua dignidade única e se justifica o seu poder único, que lhe permite perdoar pecados. A multidão compreende e dá glória a Deus, por ter dado tal poder aos homens. O poder de Jesus para perdoar pecados foi comunicado à Igreja, e dentro da Igreja, aos homens escolhidos por Ele para desempenharem diretamente a missão do perdão. O poder de perdoar os pecados
é inseparável da pessoa de Jesus e da sua igreja. Amós anunciava catástrofes terríveis. As suas palavras não eram agradáveis de ouvir. Predizia a ruína de Israel, a morte de Jeroboão, o exílio do povo. Por isso foi considerado um adversário político da casa de Jeroboão e, por conseguinte, aconselhado a ir-se embora. O sacerdote de Betel disse-lhe: Sai daqui, vidente, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão, profetizando. Mas não continues a profetizar em Betel, porque aqui é o santuário do rei e o templo do reino. Ao anunciar os castigos de Deus, o profeta Amós é considerado um homem politicamente perigoso. Por isso, é mandado para o exílio. O mesmo acontece com Jeremias. Quando anuncia a queda de Jerusalém, a destruição do templo, é considerado um derrotista, um homem politicamente suspeito, sendo preso e ameaçado de condenação à morte. E assim se calam os profetas, na ilusão de que, uma vez silenciados, não se concretizem as ameaças anunciadas. Mas quem assim pensa e faz, só acrescenta pecado ao pecado, atraindo um castigo maior. Por isso, a melhor atitude é tomar a sério as palavras dos enviados de Deus, convertendo-se. Foi a atitude do rei e da povoação de Nínive. Quando Jonas foi lá pregar, os habitantes de Nínive acreditavam em Deus, ordenaram um jejum e vestiram-se de saco, do maior ao menor. Os ninivitas procuraram remédio eficaz contra os perigos anunciados pelo profeta. Assim, Deus viu as suas obras, como se convertiam do seu mau caminho, e, arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não lhe fez. Também nós podemos tomar uma das duas atitudes quando escutamos qualquer aviso da parte de Deus, através de um homem de Deus, de uma leitura ou de um acontecimento. Ignorar a mensagem pode ser uma atitude fácil. Mais fácil ainda pode ser criticar os pastores da igreja ou os superiores que nos comunicam. Mas a melhor e mais útil atitude será acolher a graça da conversão. Quando o Senhor nos quer purificar, faz-nos chegar diferentes formas de aviso. Nesses casos, convém tomar a sério o salmo: Se hoje escutardes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Os avisos de Deus são inspirados pelo seu amor para conosco. Quer que nos convertamos para nos conduzir à vida em plenitude. O perdão do pecado, plasticamente realizado na cura do paralítico, significa o poder do Filho do Homem na terra, que inaugura uma nova criatura, um novo povo, novos céus e nova terra. Mas tudo passa pelo acolhimento do convite à conversão. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Hoje a Igreja faz memória aos santos protomártires da Igreja de Roma. Na primeira perseguição contra a Igreja, desencadeada pelo imperador Nero, depois do incêndio da cidade de Roma, no ano 64, muitos cristãos foram martirizados com atrozes tormentos. Este fato é testemunhado pelo escritor pagão Tácito e por São Clemente, bispo de Roma, na sua carta aos Coríntios. A estes homens, mestres de vida santa, juntou-se uma grande multidão de eleitos, que, vítimas de um ódio iníquo, sofreram muitos suplícios e tormentos, tornando-se, desta forma, para nós, um magnífico exemplo de fidelidade. Vítimas do mesmo ódio, mulheres foram perseguidas, como Danaides e Dirceia. Suportando graves e terríveis torturas, correram até o fim a difícil corrida da fé, e mesmo sendo fracas de corpo, receberam o nobre prêmio da vitória. Da Carta aos Coríntios,
de São Clemente I, Papa. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, dos santos protomártires da Igreja de Roma e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que consagrastes com o sangue dos mártires os fecundos primórdios da Igreja de Roma, dai que sua coragem no combate nos obtenha uma força inabalável e a alegria da vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.